Abre sua Bíblia lá então, Gálatas capítulo 2, nós vamos estudar hoje, um capítulo por domingo, ok? Gálatas capítulo 2, todo mundo achou? Então vamos lá, Gálatas capítulo 2, verso 1 diz assim: Depois, passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo a Tito. 14 anos depois da primeira visita de Paulo a Jerusalém, depois da sua conversão, ele vai voltar para aquele lugar, porque tinha um compromisso lá muito importante. Ele foi se encontrar com os líderes da igreja, 14 anos depois. Levou seus dois grandes amigos, Barnabé e Tito. Barnabé, companheiro de viagem, um cara extraordinário, foi com ele na primeira viagem missionária, inclusive ajudou Paulo a fundar essas igrejas da região da Galáxia, que é a carta que nós estamos lendo, ok? Foi Barnabé que foi participante dessa obra. E Tito era um grego, um jovem pregador, muito temente a Deus, ficou responsável por organizar e tomar conta das igrejas lá da ilha de Creta. Já ouviu falar na ilha de Creta? Na ilha de Creta, Tito era o responsável, era o homem designado por Paulo para tomar conta daquelas igrejas ali, ok? Então, duas pessoas feras. Paulo levou eles a Jerusalém porque foi marcada uma reunião em Jerusalém. Uma reunião muito importante. Olha lá, o verso 2. Vão marcando aí na Bíblia para a gente entender. E subi por uma revelação. Quem mandou Paulo ir lá em Jerusalém? Encontrar com os líderes da igreja? Deus. Foi uma revelação. Deus falou com ele: vai lá em Jerusalém para você pregar para eles o que você prega para os gentios. Gentios a gente já estudou que é quem não era judeu, ok? Então, por uma revelação, Paulo foi até lá para expor a eles. Olha lá, e subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios e particularmente aos que estavam em estima. Esses aí estavam em estima são os líderes, pessoas de estima, pessoas que tinham algum cargo, liderança na igreja da época, ok? Então Paulo foi lá mostrar para esses grandes líderes, Pedro, Tiago, João, foi pregar para eles, mostrar para ele a mensagem que ele pregava para os gentios, ok? Foi marcada essa reunião. Não era uma reunião pública, não era aberto ao público, era uma coisa reservada, porque o interesse não era de se fazer debate, o interesse não era expor isso ao público, o interesse era fazer um acerto, deixar bem claro, aquilo que a igreja, pregava para os judeus e a mensagem que Paulo pregava para os gentios. Uma reunião, ok? Somente entre líderes, tá bom? Então falei aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse e não tivesse corrido em vão. O que Paulo está dizendo assim? Eu fui lá para mostrar a minha mensagem, para ver se estava tudo de acordo. Aqui nós temos algumas interpretações. Lembra que Paulo falou assim: não foi homem que me chamou e eu não trabalho para homem algum, foi Deus que me chamou. Paulo tinha plena convicção da mensagem que ele pregava. Então Paulo não foi lá, pelo que a gente conhece de Paulo, a gente estuda Paulo e vê as cartas de Paulo, Paulo não foi lá para pedir autorização para continuar pregando aquilo, de forma alguma. Paulo tinha certeza que a mensagem que ele tinha dado era uma mensagem que Deus passou para ele. Inclusive ele falou: eu quero ser maldito se eu pregar um outro evangelho daquele diferente que eu recebi de Jesus. Então aqui nós temos uma interpretação. Muito provavelmente Paulo foi lá, e eu creio, aqui do nosso somos, provavelmente, e a própria história vai provar isso, porque Paulo, o que Paulo escreveu doutrinas para nós, muito provavelmente até mesmo para revelar alguma coisa para aqueles grandes líderes. Olha que coisa. Paulo foi lá para mostrar o teor da sua mensagem, não para pegar aprovação, mas para mostrar para eles de fato, o evangelho verdadeiro, aquilo que ele havia recebido do Senhor Jesus, ok? Ele não foi lá com esse intuito: eu vou lá para ver se autoriza, para ver se está de acordo. Mas, é claro, como Deus mandou ele lá também, ele foi para poder ver, igual ele falou, para que eu não corresse em vão, ou seja, para que tivesse tudo de acordo. É necessário, gente, a gente pregar, falar a mesma coisa, a gente viver a mesma coisa. Por quê? Porque nós somos uma equipe, assim como eles eram também, nós também somos uma equipe. É por isso que a gente fala, ouça as mensagens, ouça a EBD, veja aquilo que o seu pastor tem para você, antes na mesma visão, principalmente a questão da liderança, líderes de departamento. Isso é muito importante, gente. Você caminhar na mesma visão, na mesma doutrina, sabe, no mesmo sentido.
Porque se ficar um puxando para um lado, um puxando o outro, não sai do lugar, né? Vai dar problema, vai ficar ruim. Então ele foi lá para conversar com esses líderes, mostrar o teor da sua pregação, né? Era uma reunião somente para líderes, tá? E que foi o Senhor Jesus, né? Deus mesmo que mandou para ele lá, para mostrar a pregação aos gentios. Verso 3: mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a se circuncidar. O que aconteceu? Paulo estava indo lá com Tito, que era grego, não tinha se circuncidado, mas tinha aceitado o evangelho que Paulo tinha pregado. Mesmo indo lá falar com aqueles chefões judeus, ele falou: você não vai precisar se circuncidar não, porque não é isso que eu prego, esse não é o evangelho verdadeiro, não é circuncisão, ok? É obediência, é aquilo que Cristo fez, a obediência que Cristo fez na cruz por nós. Então, mesmo sendo Tito, né, mesmo Tito um cristão, né, mesmo sendo Tito grego, ele não foi obrigado a circuncidar só porque ele ia participar dessas reuniões, desses grandões lá, desses chefões lá do judaísmo, não. Mas eu não constrangi Tito a circuncidar. Verso 4: e por causa dos falsos irmãos que tinham se intrometido e secretamente entraram a espiar nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão. Dentro da própria igreja, e aqui alguns vão dizer que até mesmo dentro daquela reunião, se infiltraram algumas coisas, né? Aqueles falsos mestres, porque eles queriam espiar, né? Confrontar aquilo que Paulo pregava. Que história é essa agora que Paulo prega, que não precisa mais seguir a lei, não precisa mais guardar aquele tanto de coisa, essa liberdade em Cristo que ele está pregando, essa salvação que ele está pregando em Jesus? Que história é essa? Então, querido, não foi assim simplesmente chegar lá e colocar o evangelho para o judeu e ele aceitar isso de uma, né, sabe, de forma tão... Porque você imagina, gente, eles vinham de uma cultura completamente oposta à mensagem nova do evangelho. Completamente oposta, né? Cristo veio para libertar eles daquele jugo, daquela escravidão, daquele monte de lei, daquelas coisas, né, de comida, de circuncisão. Veio libertar ele daquelas coisas, mas era difícil para eles entender algumas coisas, porque eles estavam embutidos numa cultura judaica, uma cultura de obediência às leis, né, de fazer sacrifício, uma série de coisas. Então muita gente, ele chama aqui, ó, verso 4, e por causa dos falsos irmãos, ou seja, teve gente que se filtrou ali para poder pesquisar e para poder tentar ver o que eles falavam, né? Mas verso 5, olha lá: nas quais ainda nem por uma hora cedemos com sujeição, para que na verdade o evangelho permanecesse entre vós. A verdade, esse verso 5 esclarece que até mesmo dentro daquela reunião de líderes tinha falsos mestres, porque ele fala: nem por uma hora que nós estivemos com eles lá, provavelmente, né, pelo que nós vimos aqui, ele expôs o evangelho e eles também expuseram as razões dele. Mas o que ele falou? Nem por um instante nós cedemos, nem por um instante eu aceitei que Tito fosse circuncidado na reunião, ou segundo as leis deles, né? Porque esse não é o evangelho. O evangelho não é segundo a obra da carne, mas é segundo aquilo que Jesus Cristo fez. Entendeu? Então, dentro mesmo daquela reunião de líderes, houve ali confronto, houve ali discussão para poder tentar se chegar no comum acordo, ver aquilo que era necessário, né, a respeito da pregação de Paulo. E quanto àqueles que pareciam, verso 6, e quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, alguns líderes, né, que ele está falando desses líderes, esses chefões, os quais tinham sido no outro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência de homens. Esses digo os que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Algumas versões vão dizer assim: nada eles me acrescentaram. Eu fui lá, preguei o evangelho, expus a mensagem que eu prego para os gentios, e esses grandes chefões da igreja não me acrescentaram em nada. Ou seja, eu tenho razão naquilo que eu estou falando. É como se Paulo estivesse assim, falando assim, parafraseando assim: eu não me deixo levar pela aparência de homem, imagina Deus. Entende? Então Paulo é ousado, Paulo diz assim: esses que pareciam grandões aí, esses doutorzão, esses maiorais aí, eles não me acrescentaram em nada a minha mensagem. A minha mensagem continua sendo verdadeira, a minha mensagem continua sendo
a verdade do Evangelho. Entende? Vamos lá, olha o que Paulo vai falando. Antes, pelo contrário, quando viram que o Evangelho da incircuncisão que me estava confiado, como a Pedro da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se havia dado, deram-na às destras, em comunhão comigo e com Barnabé, para que fosse aos gentios e eles à circuncisão. Bom, vamos esclarecer isso aqui. Então eles fizeram a reunião, Paulo falou o evangelho que ele pregava para quem não era judeu, chamados gentios. Então qual foi a conclusão da reunião? Olha, se chegou à conclusão que Deus me chamou para trabalhar com os gentios, para eu ir às outras nações pregar. E Deus chamou esses colunas da igreja para pegar entre os judeus, ok? Então eles chegaram à conclusão, tudo perfeito, tudo de acordo, sem problema, chegaram e entenderam que mesmo Deus que chamou os judeus, que chamou os discípulos para trabalhar com os judeus, havia elegido Paulo para trabalhar com os gentios. Saíram da reunião, tudo beleza, tudo de acordo, ficou logo evidente. Quando ele chama aqui os da circuncisão, é os judeus que adotavam essa prática. Os da incircuncisão eram os gentios. Qualquer outro povo, lembra que Paulo trabalhava lá viajando, região da Galácia, Derbe, Listra, aquilo tudo era província romana. O Império Romano dominava aquilo tudo ali, ok? Mas eram outras línguas, outras culturas, não era o judeu. Eram outros povos que Paulo estava alcançando eles através do Evangelho. Ok? Ficou claro? Então eles combinaram, olha, você, Paulo, junto com Barnabé, com Tito, vocês vão pregar para esses povos, chamados gentios, e nós vamos trabalhar com os povos chamados os judeus. Ok? Aí verso 10, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Ou seja, a única coisa que a liderança da igreja falou, você vai para esses lugares, você vai trabalhar com esses povos gentios, você vai trabalhar nessas nações, pregando o evangelho de Jesus, mas nunca se esqueça do pobre, do necessitado, daquele que precisa de ajuda. Essa também é uma das marcas do evangelho, desde o início da igreja. Marcas do evangelho, quando eles viam uma igreja que passava necessidade em algum lugar, seja por questões de tempo, fome que havia em algum lugar, falta de chuva, seca, prejudicava a agricultura de algum lugar, o comércio de algum lugar, você vai chegar a ver Paulo inclusive pegando ofertas de uma igreja e levando para outros lugares. Ou seja, era uma preocupação da igreja, e essa tem que ser uma preocupação nossa hoje também. Porque como vamos dizer que nós amamos a Deus, que nós somos cristãos, e nós vemos um irmão passar necessidade e não ajudamos ele? Essa também é uma das marcas do Evangelho. Inclusive as colunas, ou seja, Tiago, João, Pedro, também se importavam com essas coisas e fizeram esse tipo de recomendação a Paulo. Ok, você continua no seu ministério, nós reconhecemos que Deus te chamou, mas nunca se esqueça do necessitado, nunca se esqueça do pobre. Isso também tem que ser algo para nós nos despertarmos. Amém? Nós temos aí várias formas de ajudar. Principalmente a Bíblia fala ajudar os domésticos da fé. Nós temos aí a campanha do celeiro. Nós temos algum outro irmão precisa de uma coisa, nós fazemos uma. Geralmente tem o grupo das mulheres, eles fazem ajuda lá entre as mulheres. Nós temos o grupo do homem, a gente faz uma campanha entre o grupo do homem. E a gente tem, graças a Deus, aqui na igreja, nós temos colunas também, porque a gente tem sempre gente disposta a ajudar. Tem aqueles que sempre estão, você pode contar 100% de certeza, pastor? Quando você lança uma campanha lá, você pode ter certeza que fulano, já são os primeiros a colocar o nome, serem participantes. Essa também é uma marca do Evangelho. Amém? Amar ao próximo e se preocupar com ele, tá bom? O próprio Jesus. Os pobres, as viúvas, isso mesmo. Então vamos lá, verso 11. E chegando Pedro a Antioquia da Síria, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Paulo vai continuar contando a história. Depois que aquela reunião acabou, Paulo estava em Jerusalém, foi para Antioquia, que era uma outra cidade ao norte, Antioquia da Síria.
Aí olha o que aconteceu, verso 11: e chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara. O que é esse lhe resistir na cara? Eu bati boca com Pedro, Paulo está falando. Nós dois tivemos uma desavença, nós dois batemos boca. Por quê? O que ele está dizendo? Porque Paulo era repreensível, Pedro era repreensível. Pedro fez uma coisa de errado, e Paulo foi lá e confrontou ele, bateu boca com ele, lhe resisti na cara. É isso que ele está dizendo. Verso 11: lhe resisti na cara, bati boca com ele, porque era repreensível. Verso 12: porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Esse Tiago aqui é o Tiago, irmão de Jesus, líder da igreja, que estava lá em Jerusalém. Então Tiago enviou alguns homens, da sua parte, alguns judeus da sua parte, para ir lá em Antioquia. Antioquia, gente, a Antioquia da Síria era o quartel-general de Paulo. É onde Paulo estabeleceu a base lá das suas operações, e dali ele partia para fazer as suas viagens, estabelecer igreja, visitar a igreja, todo aquele trabalho apostolado que ele fazia. Antioquia da Síria. Então saíram uns homens de Jerusalém e foram até Antioquia. Alguns homens enviados da parte de Tiago, que era o chefão lá. Tiago era o irmão de Jesus, chefe da igreja. Então Pedro, quando estava lá em Antioquia, antes que chegassem essas pessoas, comia com os gentios, com quem não era judeu. Olha o que Pedro fez. Mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Ou seja, Pedro fez um trem, ele estava comendo com a turma lá, com os cristãos gentios lá, que não eram judeus, que não tinha aqueles negócios lá de separar alimento, purificação de alimento, não tinha nada daquilo, que era o evangelho que Paulo pregava. Então Pedro estava lá no meio daquela turma lá. Quando chegou aqueles judeus lá de Jerusalém, o que Pedro fez? Saiu de fininho e foi se juntar à turma dos judeus. Qual é a mensagem que Pedro está passando? Epa, rapaz, essa turma aí está errada, Eu vou ficar com a turma certa, a turma dos judeus que chegou aí agora. Aí Paulo ficou irado com aquele negócio. Como é que pode? O homem agora é homem de duas caras. Ele, quando não tem ninguém olhando, ele está comendo com os gentios. Quando chega alguém olhando, quando chega o judeu, ele parte para cima do judeu. Por isso que eles bateram boca. Por isso que o negócio ficou feio. Eu lhe resisti, então vamos lá, com os gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão, ou seja, temendo os judeus. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Algumas traduções dizem hipocrisia, pela hipocrisia de Pedro. Aí depois que quando chegou os outros para olhar, ele partiu para o lado dos judeus e ainda ficou falando mal lá, metendo pau. Até Barnabé se deixou levar, por essa hipocrisia de Pedro, porque Pedro tinha, o que Pedro tinha falado? Por quê? Porque essa não era a verdade do evangelho. É como se Paulo estivesse dizendo assim, vamos ver, verso 14. Mas quando vi que não andavam bem e diligentemente conforme a verdade do evangelho, Paulo falando, quando eu vi aquilo que Pedro fez, e que eles não andavam bem, ou seja, ele estava sendo um homem de duas caras, é isso que ele está dizendo, e diretamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro na presença de todos, ele chamou a atenção de Pedro no meio de todo mundo, se tu sendo judeus vive como gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Pedro, você é um cara de duas caras, é o que Paulo está falando, porque você é judeu, você não segue a lei, você não segue esse monte de lei aí que tem aí falando aí, agora quando não tem ninguém olhando, agora quando tem gente da liderança da igreja que tem gente olhando, você parte para o outro lado, olha que cara, que duas caras. Paulo ficou irado com aquilo ali, porque o que Paulo está falando, essa não é a verdade do evangelho, ok? Essa não é a verdade do evangelho. Verso 15, nós somos judeus por natureza e não pecadores entre os gentios. É como se Paulo estivesse falando assim, se você que é judeu não segue as regras judaicas, quando está sendo observado pelos conservadores de Jerusalém, que direito você tem de exigir que os não judeus sigam as regras, os costumes judaicos, só para causar boa impressão a essa turma de Jerusalém? Paulo não aceitou e ele estava certo. Falou, aqui a turma aqui vai viver conforme tem que viver normalmente, aqui ninguém é duas caras, ninguém vai mudar os seus costumes, porque tem gente de Jerusalém olhando, não. Entende? O negócio ficou feio, a discussão foi feia, porque era aquilo que Paulo falou, eu não posso deixar isso passar em branco,
Porque a mensagem que Pedro está passando é que, tipo assim, essa turma dos gentios está errada e a turma dos judeus está certa. Mas só que Paulo foi lá e confrontou ele. Você não pode ser homem de duas caras, você tem que ser uma pessoa conforme a verdade do Evangelho. Né? Atrapalhar o Evangelho, passar uma falsa mensagem. Entende? Por isso que Paulo foi enfático com ele, não deixou o negócio passar barato não. Falou, rapaz, você é judeu, não segue esse monte de lei e quer obrigar quem é gentio, né, a seguir esse monte de costume, coisa que você mesmo não faz, né? Então Paulo botou a boca no trombone. Aí Paulo vai continuar dizendo, né, verso 16, verso 15, nós somos judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, né, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Ninguém vai ser perdoado, Paulo está dizendo, ninguém vai ser perdoado e ser salvo porque faz uma ou outra coisa da lei. As pessoas são salvas e perdoadas pela fé em Jesus Cristo. Aleluia! É o que nós somos hoje, salvos e perdoados pela fé em Jesus Cristo. Não é porque eu venho na igreja, não é porque eu trabalho na igreja, não é porque eu guardo o sábado, não é porque eu não como carne de porco, não é porque eu faço isso, por causa daquilo. Não, não é por causa dessas coisas. Salvação é por causa da obra de Jesus Cristo. Aleluia, nós já fomos libertos dessas coisas. Já fomos libertos. Nenhum homem será justificado. Isso não me dá também o direito, né, de viver de maneira esculhambada, de viver de qualquer jeito. Amém? Me dá a obrigação, né, como Paulo diz, né, agora porque eu fui salvo, porque eu entrei na graça, eu vou continuar no pecado para que a graça, né, seja maior, continue, ou seja, eu vou continuar lá testando a paciência de Deus, eu vou querer que, né, não é assim também. Então vamos viver de maneira correta, vamos viver de maneira justa, de maneira ok, porque pelas obras da lei nenhum homem será justificado. Nós sabemos que somos justificados diante de Deus não por guardar regras, né? Mas pela fé em Jesus Cristo. Não tentamos fazer isso, não, né? Aí, vamos lá, verso 16, né? Para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras, porquanto pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Querido, o judeu tentou fazer de tudo para ser justificado. De tudo. Seguiu todas aquelas regras. Mas Paulo vai deixar claro nos escritos dele que não deu certo. Não deu certo. Por quê? Porque aquilo era impossível de trazer salvação e perdão de pecados. Aquelas coisas, querido, eram um ritual, era uma tradição. Mas a própria palavra vai dizer, e Paulo vai dizer isso para nós, que a própria lei ela serviu para levar até Cristo. Depois que Cristo veio, aí sim, o homem foi justificado pela obra da cruz. Né? Foi salvo pela obra da cruz e não pelas coisas que ele fazia antes. Paulo vai combater muito isso nessa carta de Gálatas para ensinar para nós. Isso, é o que ele vai falar aqui para frente, né? Verso 17, pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira alguma. Porque se torna a edificar aquilo que destruí, constitui-me a mim mesmo transgressor, porque eu pela lei estou morto para a lei, mas vivo para Deus. É como se Paulo estivesse dizendo assim, parafraseando o que Paulo vai dizer assim, parafraseando o que Paulo está dizendo, é como se Paulo dissesse assim, você já percebeu que nós continuamos transgressores, mesmo tendo aceitado, né, aquilo que Cristo fez por nós? A lei não levou a gente a ser melhor, a lei não levou a gente a ser perfeito. Nós ainda continuamos dependentes de Deus, nós ainda continuamos dependentes da obra dele, da cruz. Entende? Não é pela a justificação, né? Não é por aquilo que a gente faz. É como se Paulo dissesse assim, já percebeu que ainda nós não somos perfeitos? Né? Como se isso fosse uma grande novidade. Nós que cremos em Cristo, né, e fomos assim justificados por eles, mesmo assim não somos perfeitos. Nem por isso a gente pode acusar Cristo de ser ministro do pecado. É o que ele está falando, isso seria algo leviano.
Ou seja, não me dá o direito de continuar no pecado, não me dá o direito de continuar a viver uma vida qualquer, mesmo eu sendo já justificado em Cristo Jesus. Entende? Parafraseando aquilo que Paulo estava dizendo para ele. Se eu tentar ser justificado por mim mesmo, meu esforço por guardar as regras, eu estaria, agora ele fala lá, ó, se eu torno a edificar aquilo que destruí, constitui-me a mim mesmo transgressor. Ou seja, eu prego que eu não sou mais justificado pelas obras da lei, e eu vou continuar a fazer esse tipo de coisa? É uma incoerência, ele está falando, né? É algo que não tem lógica. É a mesma coisa eu destruir e querer edificar de novo. Eu estou fazendo de eu mesmo um transgressor. Eu estou indo contra tudo aquilo que eu prego, né? É o que ele está dizendo, parafraseando. Paulo é muito fera, né? É como se Paulo dissesse assim: eu tentei guardar a lei, né? Guardar regras, né? Mas não deu certo. No final deu errado, né? Não funcionou. Aí ele vai dizer aqui: porque pela lei estou morto para a lei, mas vivo, né? Mas vivo para Deus. Aí no verso 20 ele vai dizer: eu já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual mesmo se entregou por mim, o qual a si mesmo se entregou por mim. Ou seja, é como se Paulo dissesse assim: eu já parei de tentar fazer regras, eu já parei de tentar agradar a Deus, e agora eu vivo de maneira diferente. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É diferente, completamente diferente o viver para Cristo agora. Eu parei de tentar agradar Ele, fazendo esse monte de regrinha, separando alimento, fazendo isso, guardando tal festa, fazendo não sei o quê, porque essas coisas não funcionaram, não deram certo. No final não funcionou. Então agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É uma nova realidade. É completamente diferente. Paulo vai defender, essa é a essência do Evangelho. Querido, porque não é. A gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente quer ser muito correto, quer ser muito justo, e às vezes a gente acha que aquilo está trazendo algum tipo de justificação para nós, mas não traz. Não traz. Nós temos que tomar cuidado. Não é pela nossa obra. O que coloca a gente no porvir não é a nossa obra, é a obra de Jesus. Amém? Agora, o que me dá recompensa? Aquilo que eu faço aqui. Recompensa é diferente, galardão é diferente. Próprio João vai dizer: batalha, luta para você ganhar galardão inteiro. Significa então que vai ter gente que vai ganhar galardão pela metade. Significa que vai ter gente que vai ganhar lá menos do que deveria ganhar. Galardão, mas não salvação. Salvação só através de Cristo. Então, querido, a maneira correta de viver agora é viver para Deus. Não tentar agradar a Ele, né? Fazendo tal coisa, fazendo isso, fazendo aquilo, para tentar ser salvo. Não, eu reconheço o sacrifício de Jesus, eu estou salvo pelo sacrifício da cruz e eu vivo agora para Ele. O que nós fazemos daqui por diante é em sinal de gratidão, de amor, de pregar o Evangelho. A grande comissão, a igreja foi comissionada, nós temos uma obra para fazer, pregar o Evangelho. Amém? E a igreja, é bom sempre lembrar que a igreja somos nós. Aqui é o templo, mas a igreja somos nós. Então, onde a gente prega o Evangelho? Em qualquer lugar que a igreja estiver. No trabalho, na escola, na vizinhança, em casa, na rua, no supermercado, em qualquer lugar. Como? Pela sua maneira de viver. Aleluia. Inclusive, Jesus foi enfático para dizer certa vez, lá em Lucas, ele fala assim, né, todo aquele que me reconhecer diante dos homens, eu reconhecerei diante do Pai. Ou seja, a maneira como você vive aqui na terra, né, falando a respeito de Jesus, reconhecendo a autoridade de Jesus sobre sua vida, determina seu futuro. Aleluia. Vai determinar lá na frente. Entende, querido? Então não é viver mais para obedecer regra, para ganhar salvação. O crente aceitou Jesus. Lá em Romanos capítulo 8, Paulo vai dizer: se crer com o coração e confessar com a boca, está salvo. Aleluia. Não é pelas obras, não é isso, né? É salvo pela graça, né? Mediante a fé. Isso é dom de Deus, ele vai falar aos Efésios. Ou seja, a salvação, aceitou Jesus, está salvo. Daqui para frente, querido, é trabalhar para acrescentar, para aumentar o reino de Deus aqui, fazer as coisas, né, crescerem, amém? Por gratidão, por amor. Aí é uma outra coisa. Não pelo trabalho,
pela negação, né? A Bíblia diz que aquele que nega a obra do Espírito Santo, né? Aqueles que uma vez foram iluminados, experimentaram o dom de Deus, experimentaram dos poderes do porvir, tudo isso vai estar escrito em Hebreus. Esses realmente podem perder a salvação e nós acreditamos nisso, nós cremos nisso. Agora entenda, querido, Deus conta com você para uma grande obra. Não é porque você está salvo e você já tem essa consciência, porque muitos infelizmente estão assim. Eu tenho consciência, eu estou salvo, aleluia, glória a Deus. Sentei no banco e não faço mais nada. Existe uma diferença, muito bem. A Rutinha falou que ele precisa ser Senhor da nossa vida, exatamente. Jesus tem que ser duas coisas na nossa vida, Senhor e Salvador. Senhor é quando ele é o chefe, é quando ele manda. Amém? É quando ele é o nosso Senhor de fato, né? A gente anda segundo as regras dele, a gente vive para ele, a gente faz as coisas para ele. Inclusive lá em Gênesis, quando você vai ver lá na criação, né? E disse Deus, haja luz. Você vai ver a história da criação. E disse Deus, haja separação, a terra, né, dos mares, até a água produz os peixes. Ou seja, disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. Aí depois que ele faz o homem, como é que ele se apresenta para o homem? O Senhor Deus. Passou a diferente, ele passou a ser Senhor do homem. Entende? Então Jesus precisa ser Senhor e Salvador da nossa vida. Salvador ele já é, você aceitou o sacrifício da cruz. Agora ele precisa ser Senhor. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu contribua, né? Aonde eu posso trabalhar? Nós tivemos aí 2 domingos atrás uma aula lá, Ministério de Socorro. Meu amigo, se encaixe num lugar para você trabalhar, acrescente no reino de Deus. Seja uma verdadeira testemunha, seja um trabalhador, né? Que ele seja Senhor da sua vida, pegue firme na obra de Deus, porque ele conta com você para essas coisas. Amém? Então agora não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim, é completamente diferente. Né? Aí verso 21, não aniquilo a graça de Deus. É possível alguém aniquilar a graça de Deus dele na vida? Na sua vida? É possível. Como? Vivendo de qualquer maneira, vivendo no pecado. Quando eu vivo uma vida no pecado, mesmo conhecendo Jesus, eu aniquilo a graça de Deus sobre a minha vida. Olha que coisa triste. Então Paulo fala, eu não vivo, como eu vivo para ele agora, e eu não vivo segundo as regras, não vivo querendo ser salvo por regra, eu vivo em Cristo, mas Cristo vive, não vivo, né? Mas Cristo vive em mim. Então eu fazendo dessa forma, eu não aniquilo a graça de Deus sobre a minha vida. Eu estou seguro. É como se ele estivesse falando, eu estou andando num lugar seguro. Porque se a justiça provém da lei, segue-se que em Cristo morreu debalde, ou seja, segue-se que em Cristo morreu de vão. Querido, se fosse possível, Paulo está dizendo o seguinte, se fosse possível um homem ser salvo somente por obedecer regras, não precisava ter Cristo ter morrido na cruz. Se a justificação, verso 21, se a justificação, né, foi por causa o homem consegue por causa das obras, Cristo morreu em vão. Mas é exatamente isso que ele prega contra, era impossível. E exatamente porque era impossível obedecer a lei e ser salvo, Cristo veio aqui, abriu mão da sua glória, morreu por nós, né, morreu na cruz, para que nele nós tivéssemos salvação, para que nele nós fôssemos justificados. Amém? Isso era uma mensagem fácil para o judeu ouvir? Não era. A verdade tem que ser dita também. Naqueles tempos não. Hoje nós estamos muito mais esclarecidos. Hoje é muito mais fácil da gente entender aquilo que está escrito mastigadinho para nós, né? Mas não era fácil. Porque o judeu vinha daquelas leis, né, todos aqueles rituais, todas aquelas coisas que ele obedecia, as tradições passadas de pai para filho, né, aquelas regras bíblicas que Deus tinha dado, né, dos holocaustos, dos sacrifícios, né, mas a lei já foi exatamente feita dessa forma para mostrar ao homem, olha, não tem como. Inclusive a Bíblia diz, se você errar nenhum mandamento, você é réu de todos. Né? A verdade, a lei queria mostrar que todo homem precisa de Cristo. Todo homem precisa do sacrifício de Jesus para ser salvo. Né? Porque senão Jesus teria morrido em vão, como Paulo diz. Né? Aí às vezes a gente pensa assim, porque, mas a gente não viveu nessa época da lei, né? A gente não viveu essas coisas, então, né, às vezes é mais fácil para nós. Realmente, para nós é um pouco mais fácil, né? Mas o Evangelho, ele é atual, a palavra de Deus, ela é viva, né? Ela transforma o homem quando ela atinge o coração do homem.
né? Então, o judeu tem plena capacidade de aceitar essas coisas também. Na verdade, querido, Cristo estava livrando eles, estava dando uma carta, um alvará de liberdade, uma alforria daquelas coisas. Entende? Entendeu? Então, às vezes, para a gente, às vezes é um pouco mais fácil, para o judeu talvez um pouco mais. É tanto, querido, que existia aqueles judeus que, né, você vê o tanto que Paulo pregava aos gentios, mas Paulo não abria mão do judeu também. E tanto que ele entrava nas sinagogas e pregava para judeus, pregava para gentios, e aqueles judeus que achavam que tinha que continuar na forma da lei, perseguiam Paulo, né? Maltratava Paulo, apedrejava Paulo, onde Paulo ia pregar, arrumava motim, Paulo tinha que fugir de uma cidade para outra, porque a turma era fera mesmo. Como é que você vem aqui, rapaz, você falando que a gente não precisa fazer mais nada, mas na verdade Paulo estava dando uma mensagem muito maior, pregando uma aliança muito maior, algo muito superior, algo muito melhor que é viver em Cristo, né? Viver na graça, na liberdade que Cristo conquistou para nós. Mas a gente encontra ainda hoje, infelizmente, muitos lugares, muitas igrejas, muitas seitas que ainda querem botar julgo, ainda querem botar, sabe, determinadas leis, determinadas condições. Se você não fizer isso, não tem jeito, né? Você precisa fazer assim, você precisa seguir tal coisa, você precisa, né? Só aqui que tem salvação, só aqui que é correto, só aqui. Ei, querido, a salvação é para todos, né? Para todos os homens, é a salvação, independente de raça, de cor, de grau de escolaridade, de você ter teologia ou não, a salvação está disponível para todo mundo. Cristo morreu por todos, né? E não são mais essas coisas que nos, né? Aliás, não salvam, que nunca salvaram, né? Mas não são mais essas regras. Agora o importante é nós, igual Paulo falou, eu não vivo mais para tentando agradar a Deus com essas coisinhas. Agora eu vi que é Cristo que vive em mim. Completamente diferente, é outra realidade, né? Se fosse assim, Cristo teria morrido em vão, não adiantaria nada ele ter vindo, ter morrido, se nós a gente não aceitasse o sacrifício dele e a gente precisasse apenas obedecer à lei. Foi o exemplo que eu dei. A lei, querido, ela era como um termômetro, ela mostrava que um termômetro você usa para medir a temperatura. Né? Você pega o termômetro, coloca na criança, você vê a temperatura. Ela indica que, conforme a temperatura, por exemplo, a criança está enferma, mas ela não está escura. A lei servia para mostrar que o quanto nós éramos pecadores e dependentes de Deus. E o quanto nós precisávamos de Jesus para sermos justificados. E graças a Deus que o plano de salvação foi colocado em ação, Jesus veio e morreu na cruz e nós estamos salvos nele, através do sacrifício dele. Aleluia, glória a Deus. Porque se não tivesse isso, nós estávamos aí nessas regras malucas aí, né? Tudo isso aí a gente ia estar fazendo coisas que Cristo já nos libertou, né? Hoje nós estamos numa aliança superior, né? Superiores promessas, uma superior aliança, né? O escritor de Hebreus vai ver, se precisasse de outra aliança, né? Não precisasse de outra aliança, nunca teria sido feita, né? A segunda, mas como foi feita a segunda, ou seja, a aliança de Jesus, aniquilou a primeira já não tem mais validade. Você fez um tratado maior, você fez um tratado melhor, a primeira já perdeu a validade, agora é Cristo, é viver para Cristo, salvação em Cristo Jesus, né? Olha lá. Para eles não significa nada. Então, ou seja, eles ainda, na verdade, estão sob o efeito da lei, ou seja, a justiça de Deus. A ira de Deus. Porque eles não conhecem a graça para eles é inútil. Quem não aceitou Jesus, é o que o pastor já está falando, né? A graça de Deus ainda não se manifestou na vida dele, né? Aí é como se Cristo ainda tivesse morrido em vão. Para ele não tem, ele não conhece, ele não aceitou, né? Ele não aceita. Jesus não é Salvador e Senhor da vida dele, né? Amém? Então, querido, domingo que vem nós vamos estudar o capítulo 3, vamos continuar estudando. Você vai ver que é fantástico esse discurso de Paulo, essa carta de Paulo. Ele vai esclarecer um monte de coisa, mas entenda, queridos, né? Nós somos justificados em Cristo Jesus, salvos por Ele, amém? E hoje a gente já não vive mais segundo regras, a gente vive, né? Segundo aí, regras no sentido assim, nós vivemos segundo a palavra de Deus, aquilo que Ele deseja para nós.
mas nós não seguimos a palavra para ser, né? A salvação é em Cristo Jesus. Aqui é a nossa conduta de fé, a nossa regra de fé, a maneira como que Deus deixou para nós vivermos. E salvação somente através do sacrifício de Jesus na cruz. Amém? Glória a Deus.